Bom dia, pessoal, aqui quem fala é o professor Rainer e nessa quarentena os professores estão desenvolvendo algumas videoaulas. Para quê? O intuito dessas videoaulas é ajudar vocês, alunos, a estudar de casa e apesar de todo esse conflito que está acontecendo no nosso país, no mundo, a gente não ser privado de conhecimento. Vocês do sexto ano, eu separei alguns tópicos para a gente poder relembrar das aulas que a gente já teve, então vamos lá. Um desses tópicos, o primeiro tópico, são as camadas da Terra. Para a gente relembrar, a Terra é como uma cebola. Quando você corta uma cebola no meio, ela tem várias camadas, a Terra também, do mesmo jeito. E vamos lá, a parte mais de dentro da Terra é o nosso núcleo. O nosso núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. É a parte mais quente do planeta. Ele é formado de metais líquidos que ajudam o nosso planeta a não se resfriar. Vamos lá. A segunda parte é o manto. Esse manto é uma das partes mais importantes da Terra. Nesse manto, ele é formado por rochas que estão em formato líquido. Elas ficam para lá e para cá se movimentando, formando correntes dentro da Terra e mais para frente nós vamos ver a importância desse manto para a Terra. E a parte mais externa da Terra é a parte da crosta terrestre, que é a parte onde a gente pisa. Tudo que a gente está pisando aqui é a parte da crosta terrestre, que é a parte mais importante do nosso planeta, porque a gente fica sobre ele, é onde os animais estão. Nessa crosta terrestre, ela tem várias rachaduras. Essas rachaduras são chamadas de placas tectônicas. Isso, você deve estar lembrado das placas tectônicas, que elas são pedaços gigantescos de terra dessa crosta que se movimentam para lá e para cá. Como eu já tinha lembrado vocês na outra aula, que o planeta nem sempre foi do jeito que é. Essas placas, elas ficam se movendo para lá e para cá, óbvio que muito devagarzinho. Em milênios e milhares de anos, ela muda a configuração dela. E também essas placas tectônicas são responsáveis pelos terremotos. E também, junto com o manto das erupções vulcânicas, de toda a atividade vulcânica. Mas vamos falar primeiro dos terremotos. O que acontece? Essas placas tectônicas, eu disse que elas não ficam paradas, elas estão sempre se mexendo. Essa mexeção das placas faz com que às vezes elas arrastem uma na outra, às vezes elas batam uma na outra, às vezes elas se chocam e uma sobe sobre a outra, ou elas se chocam e a outra desce, vai para baixo da outra. Tudo isso pode formar um terremoto. Por quê? Essas placas são imensas e esse atrito dessas duas placas formam vibração. E essa vibração é sentida em alguns lugares do mundo. Como a gente já viu em aula, a gente é privilegiado de viver no Brasil, está exatamente no centro de uma placa tectônica. Então, a gente não tem terremoto no Brasil. Por quê? O terremoto é sentido nas bordas dessas placas. Essas bordas que se chocam com outras bordas de outras placas que formam os terremotos. E também quando esse choque ocorre em assoalho oceânico, ou seja, nas placas que estão embaixo dos oceanos, podem formar os maremotos, que vocês também conhecem, as tsunamis, chamado, entendeu? E vamos falar um pouco agora de erupções vulcânicas. O que acontece? O manto da Terra, eu disse que ele é formado por rochas, mas essas rochas estão em altíssimas temperaturas. Por quê? Elas ficam girando ali, girando, elas sobem e descem ao redor do núcleo, porque o núcleo é a parte mais de dentro e o manto vem logo depois. Eu disse para vocês em aula
que uma substância, quando ela está fria, ela tende a descer. E quando ela está quente, ela tende a subir. E a mesma coisa acontece com essas rochas que estão liquefeitas por causa da temperatura. Quando ela está mais quente, ela sobe dentro do próprio manto. Quando ela chega perto da crosta terrestre, que é mais frio, ela desce. E fica o tempo todo nesse movimento. E esse movimento, junto com a pressão que tem ali, porque a alta temperatura gera pressão também, faz com que às vezes esse magma que está no nosso manto, ele seja expelido pela crosta terrestre. O que acontece? Abrem fissuras nas crostas terrestres por causa da pressão, e isso faz com que esse magma seja expelido, e quando sai na atmosfera, a gente chama ele de lava. E acontecem as erupções vulcânicas. Quando água entra em contato com esse magma que está fervendo, formam os geysers. Tudo isso a gente já viu em sala de aula, é só para relembrar mesmo. E é basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, é basicamente isso que a gente precisava lembrar. Toda semana nós estamos passando exercícios para vocês, por favor façam, porque são exercícios de fixação, exercícios para a gente poder se dar bem na prova, e assim que acabar toda essa dificuldade que a gente está passando, a gente possa seguir o mais rápido possível com a matéria. Tranquilo? Obrigado, pessoal, vamos estudar, e força, e fique em casa.